boa tarde para você. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte avaliou as estradas do país. A região sudeste apresentou os melhores índices, mas no norte do Brasil, a maior parte das rodovias está na faixa de ruim a péssima. O caminhão baila na pista para desviar dos buracos. Aqui, o asfalto desapareceu. Também não há sinalização neste trecho da estrada. As imagens foram feitas recentemente na BR-174, que liga o Amazonas à Venezuela, passando pelo estado de Roraima. Também é possível ver máquinas paradas ao longo da pista. Os nossos carros, nossos ônibus, eles vêm quebrando constantemente por causa das más condições da nossa BR. Já na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia, parte da rodovia foi reconstruída. Mas o trecho de 300 quilômetros no meio do trajeto segue abandonado porque ainda não há licença ambiental para a obra continuar. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta semana, a malha rodoviária da região norte é classificada como a pior do país. Os técnicos trabalharam em campo durante 39 dias entre os meses de junho e agosto. A pesquisa apontou que o estado de conservação das estradas no Amazonas vai de ruim a péssimo. Na região norte, apenas 0,8% das rodovias foram avaliadas como ótima, 31,8% como ruins e 23,2% como péssimas. Para o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, a falta de condições de tráfego em rodovias importantes na região é um fator que compromete a integração na Amazônia e aumenta os custos para escoar a produção da Zona Franca aos destinos consumidores. É uma questão, inclusive, de ligação dos estados do norte. Apesar dessa estrada 174 ligar a Venezuela, nós temos o estado vizinho, que também fica afetado com isso. Os produtos que poderiam ser comercializados do Amazonas, de Manaus, com aquele estado, ficam prejudicados. Pagamos custos altíssimos hoje, tanto no frete marítimo, cabotagem, como no frete aéreo. Nós temos só os dois modais existentes hoje, não temos o rodoviário, os preços são muito altos. O superintendente do DENIT no Amazonas explica a situação da rodovia 174. A obra de reconstrução da estrada está em andamento. O problema é no trecho que passa pelo estado de Roraima, onde a rodovia foi avariada pela enchente deste ano. As obras já estão sendo mobilizadas, as empresas já estão no trecho, nós estivemos visitando, cobramos inclusive do governador do estado que reuniu com as empresas e através da reunião mobilizou todas as empresas para que já exerçam essas obras, já entrem nessas obras. E depois de tantas manifestações essa semana, os trabalhadores do transporte executivo de Manaus vão ter que esperar uma decisão do Ministério Público do Estado sobre o novo valor da tarifa. A audiência foi solicitada em caráter de urgência pela Prefeitura. Segundo o presidente da Federação das Cooperativas, Equias Sobrinho, com a passagem custando R$ 5,50, houve uma queda de 90% no faturamento e metade da frota está parada. Para os trabalhadores, a tarifa deve custar pelo menos R$ 4,00. A Agência Nacional de Energia Elétrica já aprovou o reajuste da tarifa no Amazonas, ou seja, a partir da próxima terça-feira, dia 1º de novembro, as contas do consumidor devem sim ficar mais caras. Com várias contas de luz nas mãos, Dona Erlene foi ao Procon pedir ajuda. Segundo ela, o valor quase triplicou sem explicação. Pagava R$ 44, R$ 45 e foi para 160, agora está em 170. Então esse valor eu não posso pagar porque eu ganho o salário mínimo. O valor da tarifa de energia elétrica deve ficar ainda mais caro. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou o aumento na tarifa de consumo no Amazonas. A partir do dia 1º de novembro, o consumidor deve pagar 11,25% a mais na tarifa de energia. A direção da Eletrobras Amazonas Energia
diz que o aumento considera a variação de custos da empresa. O valor da tarifa inclui ainda a perda de energia por causa de ligações clandestinas. Para as autoridades, o reajuste foi acima do esperado. Entramos com uma representação no Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República, pedindo a suspensão imediata dessa cobrança. De acordo com o PROCON, o valor do reajuste na tarifa já era esperado e a responsabilidade é da ANEEL. O consumidor que se sentir prejudicado com este aumento deve procurar reivindicar seus direitos diretamente com a ANEEL. Para o consumidor que ainda reclama dos constantes apagões, o aumento é mais um problema. Vai ficar muito difícil, porque as pessoas que ganham salário mínimo, acho que até 3 salários mínimos, é complicado. A Agência Nacional de Energia Elétrica não tem escritório aqui em Manaus. O contato e as reclamações só podem ser feitas pela internet no www.aneel.gov.br. Os novos policiais militares que se preparam para integrar a corporação estão passando por um treinamento diferente. O policial se prepara, mira o alvo e atira. O treinamento virtual requer concentração e habilidade. É a mesma situação que a gente está na rua, né? A adrenalina sobe, o nervosismo, a gente tem que estar atento a todos os detalhes e saber se tem alguém escondido. A adrenalina é o mesmo que está na rua. A tecnologia americana custou ao governo do estado cerca de R$600 mil. Com o equipamento, o policial não apenas treina a habilidade com a arma. A ideia é preparar o PM também para as situações que exijam raciocínio. A arma que utilizamos aqui no simulador é uma arma real, só que modificada com um kit, né, para ser utilizada aqui dentro do simulador. Então ele recebe todo o treinamento básico. Todos os policiais aprovados no último concurso público estão sendo capacitados. Esse programa, o simulador, é uma ferramenta e vai servir não só para o Ronda do Bairro, mas para a atividade da Polícia Militar de forma geral. O novo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Paulo Roberto Vital, também anunciou novos investimentos na ordem de R$200 milhões até o fim deste ano. A população quer ação. Ela quer atitudes, e é isso que nós estamos nos propondo. A Defesa Civil do Amazonas instala uma estação para o monitoramento dos efeitos climáticos na Ponte Rio Negro. Essa é a segunda torre em Manaus. Este equipamento, com pouco mais de 60 centímetros, monitora o vento, a temperatura e a umidade da cidade. Com as informações no sensor do aparelho, a Defesa Civil faz as previsões de emergência. A primeira já se encontra em pleno funcionamento, a segunda, a partir de hoje, já começa todos os testes e variações de comunicação. Hoje, a Defesa Civil instalou a segunda estação meteorológica de Manaus em parceria com as universidades estadual e federal do Amazonas. A base foi montada na cabeceira da Ponte Rio Negro. O equipamento vai ficar nesta torre com 18 metros e deve possibilitar o monitoramento da região. Essa é uma estação meteorológica automática para monitoramento em tempo real da temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, direção e velocidade do vento e pressão atmosférica. É mais uma ferramenta que será utilizada para monitorar as condições de tempo aqui no entorno da torre da Ponte Rio Negro. Os dados vão ser monitorados por uma equipe da Defesa Civil e estudantes de meteorologia. Eles também vão ter acesso às imagens do satélite. Nisso existe essa comunicação com o centro de operações, onde ele vai emitir 2 tipos de aviso, que é o atenção e emergência, né? Para reduzir ou interditar o fluxo de veículos ou de pessoas na ponte. Mais 8 estações meteorológicas em Manaus serão instaladas até o fim deste ano. E os alunos de uma escola particular aqui da cidade apresentaram hoje um estudo que pode ajudar no combate à dengue. O peixe é encontrado com facilidade em igarapés. Medindo pouco mais de 2 centímetros, ele é considerado um grande predador de larvas de mosquitos. Depois da descoberta, estes alunos iniciaram um estudo para saber como o peixe barrigudinho pode ser usado no combate à dengue. Ele foi usado, né, como agente, colocado em vários igarapés, né, em São Paulo e tudo mais. Só que já que ele é natural daqui, a gente achou melhor usá-lo ele como combatente do mosquito da dengue.
Depois de capturado, o barrigudinho, que se adapta com facilidade a qualquer ambiente, é trazido para este aquário de reprodução. Aqui ele fica por um período de 2 semanas, tempo suficiente para chegar à fase adulta. Depois deste processo, ele está pronto para ser reintegrado ao seu habitat natural e devorar a larva do Aedes aegypti. Para esta turma, que apresentou o trabalho durante uma feira de ciências na manhã de hoje, o peixinho é mais eficaz que o fumacê. Ainda, segundo a pesquisa, a mistura química preparada para combater o Aedes aegypti é nociva ao meio ambiente. Além das larvas, da pupa, eles comem insetos também, eles comem mosquitos. Eles conseguem pular para pegar os insetos. O peixe vive em média 2 anos e é bem resistente. Pode ser criado em aquários fechados e até garrafas PET. De acordo com esta estudante, a poderosa arma contra a dengue pode ser criada também em casa. Eles comem as larvas de dengue principalmente, ou seja, está sendo muito utilizado nos interiores e tal, para controlar a dengue. A seguir, Comércio de Manaus se prepara para as festas natalinas. E ainda o esporte. Nossos repórteres mostram como crianças e adolescentes enxergam no jiu-jitsu uma inspiração para a vida. Band Cidade volta já.